Olá a todos. Vamos hoje fazer algumas reflexões sobre o Evangelho do domingo de Pentecostes. O domingo de Pentecostes é um domingo que parte dos tempos litúrgicos. Ele conclui o tempo pascal com a vinda do Espírito Santo e também dá início, ao tempo comum. No domingo seguinte do domingo de Pentecostes, também é uma solenidade, uma festa, mas é uma festa litúrgica dentro do tempo comum, ou assim também chamado tempo ordinário. A festa de Pentecostes é uma grande solenidade porque celebramos dentro dela uma das pessoas divinas. Temos Deus Pai, Criador, a primeira, chamada assim, é conhecido na teologia como a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Depois temos Jesus, nosso Salvador, Redentor, Jesus Cristo que se encarnou, e nós celebramos sua encarnação no Natal, a sua paixão, morte e ressurreição na Santa Páscoa, que é esse período que estamos ainda dentro, meditando essas passagens de domingo tras domingo, a segunda pessoa, Jesus. E temos essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, E é sempre mais difícil falar sobre o Espírito Santo, e ademais como uma pessoa divina, mas uma pessoa, porque quando nós, na nossa concepção, nos nossos conceitos, quando a gente fala de pessoa, nos vem uma figura até humana, E nós sabemos que dentro da Santíssima Trindade, quando Jesus nos revela a Deus Pai e a Deus Espírito Santo, nós temos conhecimento da existência da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque a segunda pessoa, Jesus, nos revelou que Deus é assim. Deus é um, mas em três pessoas distintas, mas unidas intrinsecamente entre si. É complicado, né? Esse é o mistério da Santíssima Trindade, que eu não vou aqui dar mais corda nisso, porque vamos meditar. Logo, logo, no seguinte domingo, vamos meditar no mistério da Santíssima Trindade. Hoje nos compete parar um pouquinho para pensar na terceira pessoa, o Espírito Santo. Um título, que se deu ao Espírito Santo é o grande desconhecido. Desconhecido, né? Que difícil falar do Espírito Santo. E é difícil falar porque temos pouco, ainda que temos sim um grande material na palavra de Deus, mas temos pouco ao mesmo tempo para falar dele, Mas vamos tentar entrar nesse mistério do Espírito Santo. Só convido vocês a relerem um pouco, sobretudo o Evangelho de São João, que é ali onde mais se vai falar do Espírito Santo. De fato, nos capítulos que estão dentro da última ceia de Jesus, como é o Evangelho que nós temos em mão hoje, Temos o Evangelho de São João, o Evangelho que vamos refletir, ele já é pós-pascal, isso é um Evangelho do dia da ressurreição de Cristo, quando naquela tarde, depois que Jesus ressuscitou, ele entrou no cenáculo, onde estavam os apóstolos reunidos no domingo de Páscoa, E ali ele soprou o Espírito Santo aos seus apóstolos e pediu para que eles deixassem que esse Espírito Santo guiassem eles desde então, tá? Então, nesse mesmo cenáculo onde eles estavam no dia de Páscoa, 3 dias antes, na Quinta-feira Santa, eles estavam ali com Jesus, antes da ressurreição, antes da paixão e morte, celebraram a última ceia, se instituiu a Eucaristia, se instituiu o sacerdócio, e depois de tudo isso, depois que Jesus lavou os pés, ele começou a falar da sua despedida, mas falou também na sua despedida que ele enviaria o Espírito Santo sobre os apóstolos. Imagine só, aqueles apóstolos que acolhiam, escutavam isso, mas não entendiam do que se tratava esse Espírito Santo, e só foram entender no dia de Pentecostes. Ok? Então vamos agora deixar algumas perguntas, 3 perguntinhas para a nossa reflexão, para entrarmos nesse grande mistério do Espírito Santo. Nossa primeira pergunta, então, vamos responder
porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus apóstolos. Isso é, o que significa esse ato de soprar o Espírito Santo? Muito bem. A primeira resposta, né, eu queria convidar vocês a responder isso buscando na palavra de Deus, na Bíblia, e vou citar aqui 3 passagens para falar do Espírito Santo, como o sopro. A primeira passagem se encontra lá no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis. Jesus primeiro diz, né, no momento da criação, nos primeiros versículos da Bíblia, diz, na criação do mundo, que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. É importante esse dado bíblico. Lembra que, aqui não é para fazer um curso de Bíblia agora, mas esse livro, o Gênesis, ele é alegórico, e com a alegoria ele quer transmitir uma mensagem que está mais para lá do texto em si. O Espírito pairava sobre as águas. Ele estava dando vida às águas. Se estudarmos biologia, ou quem vai estudar o evolucionismo de Darwin, né, vai ver que a vida começou dentro da água. Né? E a Bíblia não é contra isso, ao contrário, está dizendo isso. Que lá na criação, o Espírito, que é um Espírito de vida, né, ele pairou sobre as águas. Ele entrou em contato, dando vida às águas. Lá no livro da criação está isso, tá? No Gênesis. É o primeiro dado do Espírito Santo na Bíblia. Está ali, nos primeiros versículos. Depois vai dizer, quando Deus cria Adão, né, diz que Deus então soprou nas narinas de Adão o Espírito para que ele fosse vivo, tivesse a vida. Mais uma vez, a presença do Espírito Santo como aquele que traz vida, que dá vida, que vivifica o homem por dentro. Tá? Dados muito importantes. Depois, quando a gente avança um pouquinho na palavra de Deus, eu vou pular muitos livros, tá bom? Só para ir no mais concreto. No livro do profeta Ezequiel, que é um dos grandes profetas, é o profeta que profetizou durante o exílio da Babilônia, quando Jerusalém tinha sido destruída, queimada, o templo destruído, e o povo foi levado a cativério na Babilônia. Ali, o Espírito Santo, né, porque quem dá o dom da profecia é o Espírito Santo. Deus escolhe pessoas, né, e lhes dá o dom do seu Espírito, do Espírito Santo. Entre esses dons está o dom da profecia. Ezequiel foi um desses grandes profetas bíblicos. Tem um livro sobre ele, dele, né, que conta um pouco como foi sua profecia. E uma das grandes e mais famosas profecias está no capítulo 37, quando Deus faz Ezequiel ver um cemitério cheio de ossos secos, né? Pois era caveiras praticamente, e diz, olha, e profetiza a esses a esses ossos secos, ressequidos. Então o profeta profetizou aquilo que estava morto, e aquilo recebeu então depois o Espírito. Ele diz, então o Espírito de Deus veio e vivificou, e foi transformando aquilo que era osso, recebeu carne, e depois recebeu o Espírito de vida, e voltaram a ter vida. Estava profetizando a ressurreição ali, né? Então o Espírito Santo presente ali como o sopro, né, que vem, entra para dar vida. Essas são as 3 passagens, tá bom? Lá em Gênesis, 2 passagens, tanto na criação do mundo, das águas, depois na criação do homem, e agora aqui também no livro do profeta. E depois, claro, Jesus vai soprar o Espírito Santo sobre os seus apóstolos no dia da ressurreição, mandando eles para essa missão de continuar a igreja. Então, a segunda pergunta que vamos responder juntos é: o que tem a ver, né, o Espírito Santo, e que Deus tenha soprado o Espírito Santo sobre os apóstolos, com esse mandamento que vai junto com o recebimento do Espírito Santo, que é perdoar os pecados. Nós lemos assim: Jesus então enviou o Espírito Santo sobre eles, recebei o Espírito Santo, e continua a frase: a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e a quem não perdoardes lhes serão retidos. O que tem a ver então o perdão dos pecados com o Espírito Santo? Nos sacramentos, o perdão aqui, Jesus está dando o mandamento do sacramento do perdão, né? Da penitência. O Espírito Santo sempre está presente, agindo através dos ministros, né? Em cada
sacramento, podemos identificar o ministro, aquele que vai aplicar o sacramento. Né? Pensemos no matrimônio, onde o sacramento é o noivo e a noiva, e eles no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, por isso tem que ser cristãos, né? Ter o Espírito Santo dentro de si, para prometerem um ao outro essa fidelidade, esse pacto, essa aliança de amor, de fidelidade e etc. Né? É no Espírito Santo, por isso tem que ser batizados para existir o sacramento. Assim também na missa, né? A missa, entendendo a missa como a instituição da Eucaristia, o que acontece ali? Né? Eu vou citar para vocês, por exemplo, quando a gente reza na missa, na segunda parte da missa, que é a liturgia eucarística, a gente toma a oração eucarística número 2, olha só como o padre reza em nome, tomando, né, a oração de todo o povo da Assembleia. Nós rezamos ao Pai, Pai que sois santo, né, o sacerdote diz isso, enviai o seu Espírito Santo sobre estas oferendas, né, sobre o pão e o vinho que estão ali, para que aquele pão e aquele vinho sejam, através do Espírito Santo que Deus Pai vai enviar, seja transformado já não em pão e vinho, mas no corpo e no sangue de Jesus. Vê? O Espírito Santo está, ele que obra, e assim também no sacramento da confissão. Cada vez que nós nos confessamos, quando já terminamos de falar os pecados, o padre deu uma penitência, né? Nos convidou a fazer um ato de reparação, nos deu uns conselhos, então ele vai dar a absolvição, quando ele vai realmente, em nome de Cristo, perdoar os pecados. E dentro dessa oração, né, ele diz, né, Deus Pai de misericórdia, que enviou Jesus Cristo, vosso Filho, e ele vai falar do Espírito Santo, e nos enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Depois vai falar que pelo ministério da igreja, né, sejamos perdoados. Então o Espírito Santo, ele está ali dentro do sacramento da penitência. É necessária a presença dele para o perdão dos nossos pecados. Como diz a oração, porque Deus Pai nos enviou o Espírito Santo também para isso, para nos perdoar os pecados. Vamos falar um pouquinho sobre mais isso agora na terceira pergunta. Na terceira pergunta, vamos tentar falar um pouco das imagens do Espírito Santo. Por quê? Quando a gente vai representar o Espírito Santo, né? Como eu falei, o Espírito Santo é uma pessoa divina, né? Mas não é uma pessoa humana divina, como é Jesus. Jesus é uma pessoa divina, antes de tudo, que se encarnou, se fez um ser humano como nós, com um rosto, com um cabelo, com olhos, e o representamos, né? Temos aqui a imagem de um Cristo, né? Como a imagem humana, porque Jesus, segunda pessoa, se fez um ser humano. Então temos um rosto humano em Deus, em quem contemplar a Deus. Mas o Espírito Santo, como o identificamos, como plasmamos, né, o Espírito Santo de forma gráfica? Nós usamos normalmente duas imagens. A mais usada é a pomba, e depois a segunda, um pouquinho menos usada, como línguas. Por que essas imagens? Né? A imagem da pomba vem porque quando Jesus ele foi se encontrar com o seu primo João Batista, que estava batizando as pessoas, Jesus entrou na água. Primeiro João Batista quis se recusar, falando: como é possível que você venha aqui e eu que tenho que ir até vós? E Jesus fala para ele que tinham que fazer aquele ato. E quando eles fazem, quando Batista então derrama as águas sobre a cabeça de Jesus, João Batista, viu do céu descendo sobre Jesus o Espírito Santo. Ele diz ali: como que numa forma de pomba eu vi o Espírito Santo descer sobre Jesus. E a voz do céu, do Pai, que dizia: eis aí o meu Filho amado. É por isso que nós representamos então o Espírito Santo como uma pomba. E eu diria alguma coisa a mais ainda sobre isso da pomba, né? A pomba é símbolo da paz. E nós escutamos no Evangelho que nós temos em mão hoje, para nossas reflexões, que a primeira coisa que Jesus faz ao entrar em contato com seus apóstolos, naquele dia que ele enviaria, sopraria o Espírito Santo, era desejar para eles a paz. A paz esteja convosco, eu vos dou a minha paz. E depois de dizer que dá a paz, ele sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. Então a pomba, tá? Porque a língua está, como nós lemos hoje na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos com Maria Santíssima, rezando,
a Deus e a Jesus, a Deus Pai e a Jesus, o Espírito Santo veio até eles, veio, se fez presente nessa forma de línguas de fogo que repousou sobre cada um deles que estavam ali rezando. Essa é a segunda imagem. Tá? E eu vou falar de uma terceira imagem, né, do Espírito Santo, que já não é plasmável, mas que Jesus usa. Ele chama o Espírito Santo, na última ceia, quando está revelando o Espírito Santo aos seus apóstolos, fala para ele que ele vai ser o grande advogado. Ele vai ser aquele companheiro dos apóstolos quando ele partir, quando Jesus partisse, né, para o céu. Ele não deixaria os apóstolos sozinhos, que enviaria sobre eles o Espírito Santo, que seria o advogado, estaria com eles, advogando e revelando a verdade. Tá? Esse é o tema importante também, que infelizmente não temos tempo agora para refletir, mas que o Espírito Santo, como advogado, levará aos cristãos, aos apóstolos em primeiro lugar, e depois a todos nós que somos templos, uma outra imagem que São Paulo usa, que nós cristãos como templos, morada, casa, né? Templo no sentido sagrado, o templo é o que abarca, que acolhe a santidade, o santo, né? Então nós somos isso, somos morada santa do Espírito Santo, templos do Espírito Santo. Bom, essa é alguma das imagens que a palavra de Deus nos deixa. Um abraço a todos, fiquem com Deus.